Meu nome é Cíntia Portugal, eu sou publicitária, eu tenho mais de 20 anos de carreira, atuando principalmente no segmento de pesquisa de mercado, trazendo aí a voz do consumidor, o que acontece na casa dos consumidores, na vida deles, para o centro da estratégia das empresas. Nesses 20 anos eu trabalhei tanto em institutos de pesquisa, né, desenvolvendo pesquisa desde o começo até o final, como também nos últimos 8 anos eu estava em empresas internacionais, multinacionais de bens de consumo, também responsável por trazer o consumidor para o centro de negócio e também para trazer a transformação digital e a digitalização dentro das empresas. E é por isso que me traz aqui hoje para falar com vocês. Digitalização e transformação digital são coisas diferentes, são conceitos diferentes, né? E que é muito importante a gente entender o contexto em que eles são inseridos nas empresas e o contexto dos consumidores, do público-alvo das empresas. Nem todo mundo está pronto para passar por uma transformação digital e isso não é necessariamente um problema. O que a gente tem que olhar é o contexto em que as empresas e as pessoas estão para poder adaptar, né, o negócio. A gente viu nesse período aí em 2020, o quanto a chegada de uma pandemia que nunca tinha acontecido antes fez com que várias ferramentas se desenvolvessem. E aí a gente está falando tanto de e-commerce, mas também de ferramenta de comunicação digital, né, de venda digital, campanha, etc. Então, muitas veias da digitalização floresceram aí nesse período. Porém, os consumidores, nem todos evoluíram da mesma maneira e nem todas as empresas precisam evoluir da mesma maneira. Muitos consumidores não necessariamente necessitam ou podem se relacionar ao mundo digital da mesma forma que todos. Então, meu objetivo sempre é ter esse olhar do consumidor, o que está acontecendo com o consumidor na casa dele, como é a vida dele, trazer isso para as empresas para que a gente não faça uma estratégia sempre pensando no nosso mundo, né? Se a gente pensar, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, é muita gente, e normalmente a gente não conhece nem 1% desses habitantes. Então, pensando nisso, é super importante a gente ouvir o que está passando do outro lado, entender vários tipos de consumidor, porque não é só a classe social que dita quão diferente eles vão ser uns dos outros, mas sim classe social, gênero, também estamos falando de idade, de possibilidades digitais que são diferentes e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, né? E também preferências. Simplesmente eu posso não querer entrar no mundo digital e tudo bem. A gente está numa era que se colocar nos pés do consumidor, ou seja, entender o maior número possível de consumidores, nunca foi tão importante. A gente precisa entender o que está passando lá. E o consumidor, ele espera a tal da empatia. Quem nunca ouviu falar de empatia nos últimos períodos? É a palavra da vez, é se colocar no lugar do outro, é entender o que o outro está passando e como eu posso ajudar ou entender o que ele está passando de uma forma muito mais humana, né? E é isso que os consumidores esperam das marcas mais humanas, né? O famoso consumer centric. E a gente está vendo um consumidor que está passando por milhares de mudanças estruturais durante a pandemia. Nós estamos falando de depressão, solidão, divórcio, queda da renda familiar, perda de emprego, tem uma série de coisas acontecendo. E a expectativa dele é que as marcas, as empresas, né, voltem e ajudem ele de alguma forma. Não necessariamente precisa ter a ver com aquele segmento onde a empresa atua, mas sim que a empresa mostre que eu estou olhando o que você está passando, eu estou aqui e eu realmente quero te ajudar de alguma maneira, né? Então, é isso que a gente chama de empatia.
Com isso, a gente precisa ir lá e entender o que está acontecendo no consumidor. E nem sempre é perguntando, é só com pesquisa. Tem várias maneiras da gente entender o que está passando no cenário dele. Até observação mesmo, né? Mas é preciso ter essa vontade, ter esse direcionamento e preocupação com o que está acontecendo lá na casa do consumidor, lá na vida dele. E quando a gente pensa no ambiente digital, ele tem inúmeras ferramentas que podem nos ajudar a entender mais o que está acontecendo com os consumidores, como que ele está se desenvolvendo, a gente consegue olhar inúmeras ferramentas, mas a gente precisa procurar. Por exemplo, quem que nunca ouviu, agora ninguém mais vê TV, agora é tudo streaming, é Netflix, é Prime, é isso, é aquilo, vamos só focar em comunicação no digital porque a gente não tem mais consumidores ali e tal. Isso, a gente ouve todos os dias e muitas das pessoas que a gente conhece talvez não assistam mais TV. Fato. Porém, o consumidor, como é que tá? Se a gente pensar no Brasilzão inteiro, ele está assistindo TV e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Né? A gente tem aí quase 70% dos brasileiros têm acesso à internet hoje. Né? É bastante gente, nós estamos falando de 149 milhões de pessoas. Tá? E esses que têm acesso, a maioria usa search, interage com redes sociais, a gente sabe o quanto que o brasileiro gosta de Facebook, Instagram e todas essas redes sociais, até LinkedIn, né? Eles compram online ou compraram pelo menos uma vez. Então, é um meio que eles transitam bastante. Porém, hoje o Brasil tem algumas restrições de locais onde não tem cobertura, ou não tem o 4G, não tem o 3G, não tem nem 2G, não tem nenhum G. Ou o Wi-Fi, a pessoa não tem Wi-Fi em casa, então ela precisa ir para algum lugar que tem Wi-Fi, e isso tem um custo de tempo, né, de demanda. Ou o pacote de dados é pré-pago, eu tenho uma limitação de usos. Então, o uso, ele está super esparramado, mas não é para todo mundo toda hora. Não é todo mundo que tem uma super internet em casa, que tem acesso a streaming, etc. Com isso, a TV continua tendo um papel aí na vida deles, né? E a gente não pode pensar no consumidor como digital only, né? É muito comum a gente pensar assim, putz, eu tenho muito dinheiro, eu empresa, marca, eu tenho essa marca que tem muito dinheiro, que é gigantesca, etc e tal, e ela vai para a TV, e vai para o digital, vai para tudo quanto é lugar. E essa outra marca, que não tem dinheiro, né, que é mais pobrinha, velho brand, ela vai só para o digital. Tá correto isso? Não necessariamente. Por quê? O meio digital, ele nos permite segmentar muito mais. Eu consigo entender aquele consumidor a fundo. Eu consigo olhar para o consumidor e falar, bom, os sites que ele navega, o que ele tem feito na internet, quais os interesses, aí o gênero. Eu consigo olhar muitas informações que me possibilitam uma precisão no target da minha mensagem. E eu sei que aqui online a gente tem uma concentração maior de um público mais, de classe mais alta, A, B e C. Com isso, se eu tenho uma marca que ela é barata, que é para classes sociais D e E, por exemplo, e eu comunicar só no meio digital, eu não vou atingir o meu target dessas marcas. Eu deveria ir para a TV, que aí sim, na TV eu consigo alcançar 98% da população, né? No digital, por outro lado, eu tenho muito mais foco em marcas mais premium ou de segmentos de nicho, por exemplo. Então, o investimento ele tem que ser feito de acordo com o target que eu estou buscando, com quem eu quero falar, e não com o quanto eu tenho de verba disponível, porque não necessariamente reflete o que é a realidade do consumidor. Né? E hoje, o consumidor ele tem muitos pontos de contato com a marca. Né? Antigamente era o quê? Era a TV, era a rádio, acabou. Hoje, a gente tem a TV, a gente tem o rádio, vai ter a internet, as mídias sociais, eu recebo propaganda via entregador na capa da pizza, tem inúmeros pontos de contato, outdoor, que a gente não tem em São Paulo, mas outras cidades tem inúmeros pontos de contato. E isso, o que é importante? É importante conhecer o consumidor,
a fundo, saber quem é o meu target e em todos esses pontos de contato, independente se é online ou offline, ter consistência. A minha marca, ela precisa ser a mesma em qualquer uma das plataformas que eu esteja comunicando. Eu não posso ter comunicações que não combinem entre si, né? E para isso, o meio digital, ele também nos ajuda. Através de algumas ferramentas, a gente consegue olhar o que o consumidor está buscando, a gente consegue olhar qual é a consumer journey, né, a jornada de compra e consumo desse consumidor, e a gente consegue, inclusive, entender quais são os pontos de contato mais relevantes para aquela categoria ou para aquela marca, etc. Então, cada vez mais, o que a gente vai vendo? Online e offline, eles caminham muito juntos no Brasil hoje. Não dá para a gente pensar só online e nem só offline. É preciso juntar as duas coisas, né? Um outro mito que a gente ouve é: todo mundo compra tudo online hoje em dia. Será que é verdade? Não, não é verdade. Muito pelo contrário, as pessoas ainda têm alguns preconceitos para compra online. A gente tem hoje, no Brasil, 70 milhões, então dos 210 milhões de brasileiros, 70 milhões já compraram pelo menos uma vez online, né? Isso cresceu, quando a gente olha o ano a ano, cresce assim, double digit a cada ano. Isso cresceu, sem dúvida. Mas a gente está falando de 1/3 da população. E aí, como é que a gente fala com os outros 2/3 que ainda vão comprar ao vivo? Como é que eu faço para convertê-los? Será que eles querem ser convertidos? Como funciona uma jornada do consumo digital, né? Ela começa quase que por coação, vamos dizer assim. O consumidor, ele não está querendo ir para o mundo virtual para comprar, mas ele é praticamente obrigado. Por quê? Porque normalmente shows, eventos, algumas coisas de entretenimento lançam as vendas dos seus ingressos primeiro no mundo virtual e depois, se sobrar ingresso, a venda offline, a venda presencial. Com isso, os consumidores se forçaram a entrar nesse mundo virtual, principalmente e primeiramente por entretenimento. Uma vez que a pessoa já entrou, já fez essa primeira compra dentro do segmento de entretenimento, o próximo é turismo e serviços. Porque aí o consumidor ele descobre a facilidade de poder olhar hotéis, passagens no mundo inteiro, ao mesmo tempo comparar de uma forma muito mais simples do que com um agente de viagens, por exemplo. Depois vem os bens duráveis. O consumidor vai lá e descobre que as televisões, eu posso olhar todas as televisões e fazer comparativos, eu posso ver tudo que elas oferecem de uma maneira estruturada. E muitas vezes, quando a gente vai na loja, a gente está suscetível ao estoque daquela loja. Nem tudo que a gente gostaria de comprar está disponível naquele momento. Online, não. Você tem muito mais facilidade de achar as coisas que estão out of stock, entrega na sua casa, né? E você consegue comparar preços de uma maneira muito mais fácil. Mas o que a gente vê? O que driveia muito a migração, né, e o uso do e-commerce, né? Preço. Existe uma expectativa de vantagem de preço. Normalmente eu tenho a percepção que eu estou fazendo um melhor negócio, pagando mais barato por um produto ou serviço. O último da cadeia toda são as fast moving consumer goods. E aí a gente está falando de roupas, bebidas, alimentos e inúmeras coisas, né? E aí é onde está se desenvolvendo. Se a gente for olhar, ainda no Brasil isso está começando. Só 1% das compras de FMCG no Brasil são feitas online. Então ainda é muito pouco. E um lugar onde não se chegou é o perecível. Ainda existe bastante preconceito na compra de supermercado de perecíveis no Brasil e a gente vai entender um pouquinho o porquê disso. A gente viu durante a pandemia, desde março, um aumento dos consumidores que fizeram supermercado online. Por quê? Porque os supermercados ou fecharam ou as pessoas estavam com medo de sair de casa, né? Então aumentou 31%, é muito, né?
porém ainda é muito pequeno, é o que a gente viu. Se a gente pensar em FMCG, apenas 1% é feito online, ainda é muito pouco, né? Existe muito preconceito. E por que tem esse preconceito? Principalmente com relação a perecíveis. As pessoas têm uma dúvida, né? Se a qualidade vai ser melhor, se a pessoa vai escolher direitinho, se não vai pegar de qualquer jeito, etc. Existe uma certa desconfiança de qualidade. Ou seja, para alavancar delivery de supermercado, de mercado especificamente, de perecíveis, é preciso garantir a melhor qualidade possível para o consumidor. Encontrar o que precisa, então muitas vezes ele quer uma marca específica, daí ele vai pegar no online, não tem aquela marca, ele não sabe se tem semelhante. Existe uma percepção de que o estoque digital não é o mesmo do estoque da loja física, e de fato isso acontece muitas vezes, né? Então existe uma sensação geral de que não atende todas as necessidades, né? Não consegue olhar o preço de tudo que está na gôndola, porque vai buscando cada item. Exige uma certa um hábito, uma mudança de hábito. E hoje a gente está num momento onde as pessoas, principalmente pensando nos nichos de risco, vamos dizer, né, nos targets de risco, eles deveriam evitar sair ao máximo por causa da pandemia, mas muitos deles não estão conseguindo evitar. O que eles estão fazendo? Eles estão indo em lojas menores, onde tem menos tráfego de pessoas, então a gente vê um crescimento dos canais menores. Eles estão indo em horários alternativos, ou bem cedinho, ou mais à noite, para evitar aglomeração de pessoas. E eles estão se adaptando para continuar indo presencialmente, né? Existem alguns motivos, além desses, que não levam ainda o consumidor a comprar 100% digital, né? E existe também a questão de um consumidor preparado, né, digital, que não consegue comprar de maneira digital porque as empresas não estão preparadas. Então, a gente acabou de falar de consumidores que não se adaptaram ao meio de compra digital. Agora a gente vai falar da jornada oposta. Uma consumidora, sou eu, no caso, que queria comprar sem ter contato humano, vamos dizer, um remédio numa farmácia de manipulação. E não conseguiu. Eu precisei ter muitos contatos, vou contar um pouquinho dessa história para vocês, né? Então eu precisava de um remédio manipulado que eu uso há anos. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, moro em São Paulo há mais de 20 anos, mas durante a pandemia vim para Campo Grande com a minha família, buscando aí mais qualidade de vida, estar próxima da família, etc. Necessidade, né? E aí precisava de um medicamento, que normalmente eu mando um e-mail para a farmácia entrega na minha casa, eu faço uma transferência e normalmente segue assim há muitos anos. Busquei online, farmácia online de manipulação em Campo Grande, MS. Apareceram várias, olhei lá, ok, peguei as 4 primeiras e mandei e-mails. Todas elas tinham um e-mail para você enviar o pedido. Enviei e-mail para todas elas com o meu pedido e não tive nenhuma resposta, absolutamente. Ok. Peguei a que tinha a nota mais alta do Google, isso também é importante aí, o meio digital ajuda, porque eu já olhei e falei, bom, essa aqui tem nota baixa, não vou ligar, essa aqui também não vou ligar. Fui direto na nota mais alta do Google, liguei e perguntei, né, se seria possível fazer essa compra no meio digital. Claro, por e-mail, vou passar aqui para a senhora o e-mail agora, tal. Aí eu olhei o e-mail e falei, mas não é o e-mail que está no site. Ah, não, aquele do site a gente nem abre. Então já houve uma falha aí, o meu site não conversa com o número, com o e-mail que eu acesso. A gente está dificultando a chegada do consumidor quando a gente faz dessa maneira. Mandei o e-mail, depois de 2 dias eu recebo a resposta falando para entrar em contato por telefone, que eles não atendiam por e-mail, né? Então, fui ligar para outra farmácia. Olhei a segunda, falei, vamos ligar. Liguei e eles me direcionaram para o número de WhatsApp. E aí eu mandava o WhatsApp,
Oi, gostaria de manipular uma receita, receita anexa, quanto custa, qual o prazo, etc. Depois de 24 horas, oi, tudo bem? Oi, gostaria do orçamento para essa receita. Depois de mais 24 horas, oi, tudo bem? Aí achei que também não ia funcionar, eu desisti. Falei, vou pedir de São Paulo e pagar o frete, que eu acho que vai ser mais negócio para mim hoje. Eu realmente estava isolada em casa, sem sair para nada, não ia na farmácia para comprar o remédio. E aí a segunda farmácia do WhatsApp me liga e fala, olha, tô aqui com o seu pedido, você quer ou não quer? Eu quero, mas não consigo falar com vocês. Ah, não, a gente vai fazer tudo, me passaram direitinho, super atenciosos. A gente percebe que o atendimento era feito com tempo, por alguém que entendia do que estava fazendo, etc. Mas tem essa coisa do contato pessoal. Não estavam preparados para mexer no WhatsApp, no e-mail, etc. Né? E aí, ao longo do processo entre eu pedir e o dia da entrega, que foram 2 dias úteis, eles me ligaram 4 vezes para confirmar uma outra coisa do pedido, né? E super simpáticos, prestativos, né? Conversavam mesmo quando ligavam. Eu não queria nem ter contato humano, o quanto que eu estava disposta a conversar do tempo, disso, daquilo, por telefone. Né? O consumidor não quer, às vezes o consumidor quer conversar, etc, e o estabelecimento não é simpático. Nesse caso era o contrário, mas prometo que fui super simpática com eles. E aí, quando não entregou o pedido no dia combinado, eu mandei um WhatsApp, né? Falei, olha, não chegou. A gente esqueceu de entregar. Então, eles foram super atenciosos, mas quando o pedido ficou pronto, eles acabaram deixando ali no balcão e não entregaram. Mas daí entregaram e deu tudo certo. E aí, a expectativa e realidade são... o exemplo aqui é o quanto que os dois têm que estar na mesma página, o consumidor e a empresa. Não adianta a empresa se mega digitalizar se o consumidor não quiser, ser digital, e não adianta o consumidor ser mega digital e não olhar com quem ele está falando, não adianta. É óbvio que isso não tem a ver com o lugar, só porque eu estou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Muito pelo contrário, vai ter empresas que não estão digitalizadas em São Paulo também. Mas é pensar um pouco no segmento e entender o que eu consigo, o que eu não consigo, aonde eu consigo pedir informação, etc. Né? O que nos leva ao tema de hoje, que é a transformação digital versus a digitalização. Qual é a diferença entre as duas? Transformação digital, ela acontece aqui dentro. É mentalidade, é mudança de cultura, é fazer diferente. Não é eu ter o e-mail, eu ter o WhatsApp, ter site, ter tudo isso. É eu pensar com estes meios, me programar para utilizar esses meios. Então, não é pegar um processo e simplesmente adaptar. Eu vou pegar esse processo e agora esse processo vai ser digital. Não, é mudar o processo, é fazer o melhor processo possível, também usando tecnologia, né, e informação. Não é do dia para a noite, exige tempo, e se o dono da empresa, a liderança, a presidência não estiver na mesma página, não chega lá. Precisa todo mundo caminhar para o mesmo lugar. Digitalização, ela tem muito a ver com tecnologia raiz. Eu ter aplicativo, eu ter site, eu ter WhatsApp, eu ter bot, tudo isso, né? É dar as ferramentas, capacitar o uso de todas essas ferramentas, BI, Power BI, etc. Tudo isso, né, que vão me dar no dia a dia, vão dar para todo mundo da empresa, facilidade e agilidade dos processos que hoje são manuais, etc. Mas ela não é transformação digital. Transformação digital é uma mudança do que acontece de todos os processos. E nem todas as ferramentas digitais são para todo mundo também. Não são democráticas, temos que tomar cuidado, né? Se a gente pensar, muitos aplicativos, celulares, tal, quantas vezes a gente não vê as pessoas aumentando a fonte, o volume, não deixa um monte de notificações abertas, etc. e tal, né? Os usuários nem sempre eles usam todo o potencial das suas ferramentas, e tudo bem, não precisa.
cada vez mais as empresas precisam entender que quem se adapta ao consumidor são as empresas, não o consumidor. Ele vai achar uma empresa que se adapte a ele, que ele se adapte, que ele converse. Só que se a gente quer maximizar, a gente precisa conversar com o maior número de pessoas e pensar em ferramentas que são realmente, que vão ajudar, que vão servir para os consumidores. Se a gente pensar, tem muita gente hoje que é avessa a tecnologia e não quer, e não precisa. É esse o ponto mais importante. Nem todo consumidor precisa ser digital. E é isso que as empresas têm que entender e têm que disponibilizar dentro dos pontos de contato, possibilidade online e offline para esses consumidores. Quais são os triggers? Se a gente pensar, vamos pensar nos grupos de risco, né? Vamos pensar em compras online, por exemplo. Como é que é? Quais seriam os triggers? O que faria uma pessoa no grupo de risco que hoje não deveria estar saindo para ir no mercado, etc., comprar online? Primeiro, segurança física e bioquímica, né? Eu não ter contato com a pandemia, com o Covid. A facilidade de carregar compras, porque alguém vem e deixa aqui na minha porta, eu tenho tempo para outras atividades, né? Que seja relaxar ou fazer ginástica e tal, pensando que estamos falando de população ativa, né? Disponibilidade de itens, então, de repente, tem uma coisa que eu nunca acho no mercado físico, eu posso comprar online, etc. E facilidade de navegação, conseguir rapidamente achar todos os itens do meu carrinho, repetir a compra com frequência, etc. Só que tem muitas barreiras também, que é a possibilidade de escolher o produto, então escolher a marca, escolher se eu quero um tomate mais maduro ou menos maduro, e isso influencia muito na decisão de comprar online, né? E a falta de qualidade na escolha dos perecíveis, a falta de atenção, por exemplo, sobre validade. Então existe muito preconceito por isso. Puxa, mas aí quando chega o leite, eu vejo que ele vai vencer amanhã. Será que era realmente o único que tinha na loja? Ou a pessoa pegou o primeiro que viu? Quando eu vou, eu olho a validade de tudo que eu compro. Então, você não sente confiança que o estabelecimento está fazendo isso por você, né? Uma sensação de marginalização também, principalmente quando a gente fala de grupos mais velhos, né? De, esse aplicativo não é para mim, ele é de difícil navegação, é difícil de usar, né? E eles não se enxergam na comunicação. Vocês já repararam que toda vez que a gente vai ver uma comunicação para uma população aí 60 mais, a gente vê que colocam velhinhos, que mal sabem mexer, que pedem ajuda para o neto para mexer, né? A própria comunicação, ela é preconceituosa e não inclusiva quando a gente pensa na população 60 mais, né? Ela acaba trazendo um estereótipo de que é o jovem que tem que ajudá-lo a usar a tecnologia. Então ele não se vê apto, não se vê como uma pessoa que precisa e que pode ser ajudada pela tecnologia, né? Então, o que a gente tem que entender é que o consumidor, ele é uma constante evolução, online e offline. E ele muda. E hoje a gente está falando de consumidores muito mais ativos, ou seja, eles têm muito mais opções, muito mais possibilidades de achar marcas, empresas que realmente atendam às suas necessidades. Então, o consumidor ele não perde tempo se adaptando. Ele vai atrás de uma empresa que se adeque às necessidades dele, né? Isso é ser consumer-centric, é pensar no que o consumidor quer e o que ele está atrás. Um exemplo interessante disso, quando a gente pensa nas necessidades, né, do consumo, né? Então a gente tem a pirâmide de Maslow, tá aí desde a década de 70, né? E fala muito quais são as principais necessidades de consumo das pessoas. Então a gente falava de comida, né, alimentação, moradia, segurança, etc. E é subindo, né? Hoje, a gente tem aplicativos que se adequam, aplicativos e startups que se adequam a cada ponto dessa pirâmide. E eles se adequam a cada tipo de consumidor. Então, por exemplo, você vai ter consumidores, se a gente pensar na parte de redes sociais, vai ter consumidor que gosta de Snapchat, tem outros que não. Vai ter consumidor que gosta do Pinterest,
tem outros que não, tem outros que preferem outra, e assim por diante. Hoje o consumidor consegue escolher qual é a startup que mais se adequa às suas necessidades. E o que isso representa? A pessoa de marketing, né, o marqueteiro, ele fica bombardeado de informações. Ele precisa cuidar de tudo ao mesmo tempo agora. Então ele precisa olhar para a marca dele, para a linguagem, pensando que a marca dele precisa ser empática, precisa ter consciência ambiental, precisa ser consumer-centric, etc. E ele começa a mexer também com outras formas, outros pontos de contato modernos, o e-commerce, assinaturas, os serviços de entrega, etc. Outros tipos de venda, né? O próprio WhatsApp, bot, Rappi, etc. E outras formas de alcançar os consumidores. Eu tenho geomarketing, eu consigo olhar uma série de outras coisas. E é impossível olhar para tudo ao mesmo tempo. Isso gera um desgaste nos times de marketing que estão sempre correndo atrás de mais coisas, inovação e inovando na forma de comunicar com o consumidor, né? Só que aqui o meio digital ele pode ajudar muito, porque ele consegue mostrar onde que o consumidor está interagindo, quais os pontos de contato, o que ele está buscando. Então, o próprio Google ele tem inúmeras ferramentas que hoje ajudam empresas a entender melhor o seu consumidor e assim se planejar melhor. A gente olha o Facebook, consegue mapear tudo por onde o consumidor passou, consegue mapear quais as campanhas que têm melhor e pior performance de uma forma muito simples. Então hoje, os meios digitais, eles nos ajudam a ter muito mais tranquilidade na hora de planejar a comunicação, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o consumidor hoje, ele tem um megafone, que são as redes sociais. Então, se a gente pensar que antes o consumidor ele tinha uma insatisfação com o produto ou serviço, aí ele chegava, falava para o vizinho, para a mãe, para mais uma pessoa, hoje, em menos de um minuto, ele consegue transcender barreiras geográficas, sociais, ele consegue inclusive sair do círculo social dele, expandir, né, ir para outros países, ele consegue realmente massificar sua mensagem em um minuto através das redes sociais. Isso deu poder, dá poder, e a gente vê o quanto que isso também é importante, as marcas estarem atentas, as empresas olharem, porque com isso o consumidor não vai ele não tem uma experiência satisfatória. O que vai acontecer? Ele vai lá na rede social, posta alguma coisa, ou ele viu alguma coisa que de alguma maneira o ofendeu, ele vai lá e posta alguma coisa e começa a gerar um buzz, né? As empresas, elas precisam conhecer muito bem o seu consumidor, e nisso o mundo digital também ajuda. Por quê? Se eu der uma resposta que ela não é clara, que ela não é autêntica e que ela não conversa com o meu posicionamento, o consumidor percebe isso e gera uma insatisfação ainda maior. A partir do momento que eu uso as redes sociais para entender qual é a expectativa desse consumidor, qual é a linguagem que ele usa e adequo a minha resposta, a minha falha a isso, mudo o meu jeito de ser, aí sim eu estou pensando no consumidor, em como ele vê, e eu consigo me redimir desse problema e às vezes crio até lealdade, né? Então a gente tem aí uma série de evoluções que vieram com a pandemia, né? Mas que não só a pandemia só acelerou, né? Elas já vinham ocorrendo, né, ao longo do tempo. E a pesquisa de mercado, ela também mudou muito, muito. Hoje a gente tem a possibilidade da pesquisa offline e online, né? E que também antes era planejado assim, eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, né? Porque online era mais barato, era mais rápido, era dinheiro e prazo. Hoje não, a gente consegue fazer qualquer tipo de pesquisa online e offline. O que é muito mais importante para qualquer tipo de pesquisa? Entender o que eu estou buscando, qual que é o verdadeiro problema do negócio que eu preciso responder. E sempre single-minded, straight to the point, né? A ideia é que você capture apenas o que é necessário, sem aqueles questionários de
2 horas de duração que a gente costumava ver e tudo mais. Não, é Digital First Mindset. A gente precisa ter questionários rápidos, diretos, a pessoa pode ter, ela tem a possibilidade de responder sozinha em casa a qualquer hora, então precisa ser simples, precisa ser um entendimento que não dê margem a duplo entendimento, precisa ser tão claro que não dê margem a duplo entendimento do que está sendo perguntado, para não ter dúvidas. E não adianta pegar um questionário de papel e transformar, porque é diferente você ter alguém aplicando, alguém lendo, falando, e alguém respondendo o questionário de madrugada sozinho. É super importante usar as ferramentas digitais também para entender qual é a melhor forma de abordar o meu consumidor, de acordo com o target também. Assim como comunicação. Nem todo mundo tem internet para ficar respondendo pesquisa. Nesses casos, é melhor o offline. Porém, alguns targets nunca vão receber um pesquisador em casa. Melhor online. E assim por diante. Então, acho que esse é o geral aí de tudo que eu tinha para falar hoje sobre digitalização e transformação digital. E eu queria sair deixando 4 mensagens muito importantes. Primeiro, vamos olhar para o consumidor e lembrar que ele é uma pessoa só. Não interessa se ele é online ou offline. O mesmo consumidor, ele pode ter categorias que se relacionam online e categorias que se relacionam offline. Então, a gente tem que pensar no consumidor como uma pessoa. Ele é um ser humano, um ser vivo, né? E eles querem ser abordados pela marca com consistência, mas de maneiras diferentes em cada meio. É preciso conhecer bastante do seu consumidor e dos meios que conversam com ele. Segundo ponto, consumer centric é constante. Não existe aquela história de eu fiz uma estratégia consumer centric que ela vai durar por anos, ou eu não vou ter que me adaptar e a minha serve para o meu colega e serve para o outro, para outra empresa e outra empresa. Não. Cada empresa tem que ter a sua, porque cada empresa tem o seu consumidor, né? E ele muda, o consumidor não é o mesmo e ele está mudando cada vez mais rápido. Então, se a gente não evoluir com ele, outra empresa vai entregar o que ele está procurando. A transformação digital, ela é cultural, ela é uma transformação de processos, de maneira de pensar e de conduzir o negócio de uma empresa. Ela não é só um monte de ferramentas digitais, não é só tecnologia, não está na mão de TI, né? Ela está na mão da empresa inteira, é marketing, é TI, é RH, é a liderança, todo mundo tem que estar buscando a transformação digital para que ela realmente ocorra. E por último, uma das principais barreiras para a entrada no mundo digital dos consumidores é a sensação de exclusão. Então, cada vez mais a gente tem que ouvir o outro lado, entender o que o nosso target pensa das nossas ferramentas para evitar que a gente bloqueie a entrada dessas pessoas, né? Entender como elas se sentem, realmente trazê-los para o centro da estratégia digital também, né? Que é assim que a gente consegue se aproximar dos consumidores nos diversos pontos de contato deles. Era isso que eu tinha por hoje. Muito obrigada